bendecidos por toda nación. Abençoados com toda a bênção nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Saudações neste dia de eterna gratidão e louvor ao soberano Deus, Melquisedeque Lisbete, aleluia. No tema de hoje, a ira de Deus se manifesta desde o céu. Vou demonstrar uma vez mais como é que as virgens insensatas são o motivo da ira. E se não se arrependerem logo, não haverá quem detenha o que vem para elas. Comecemos lendo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Porque a ira de Deus se revela desde o céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm com injustiça a verdade. Quando diz a ira de Deus se revela desde o céu, não está se referindo a relâmpagos e trovões, nem à destruição da natureza. Neste caso, está se referindo à sua esposa, Cristo Lisbete. Ela é o céu. Como expliquei no tema anterior, no velho pacto, fomos feitos homens terrenais. E neste novo pacto, somos feitos homens espirituais. E para ser um espiritual, tem que ser feito pelo que vem do céu, que é o Senhor. Porque o que de Deus se conhece, lhes é manifestado, pois Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis dele, seu eterno poder e deidade, se fazem claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas feitas, de modo que não tem desculpa. Nestes últimos 20 meses, é que podemos dizer com certeza que conhecemos a Deus de verdade, porque agora estamos vendo claramente como as coisas invisíveis de Deus são entendidas. Diz que seu eterno poder e deidade se fazem claramente visíveis desde a criação do mundo. Sejamos realistas. Em que momento vimos ou entendemos as coisas invisíveis de Deus? Nunca! E a quem foi dado o poder e a deidade para que essas coisas sejam reveladas? Vejamos o que diz na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 8 ao 10. Vede que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme aos rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade, e vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Em mim habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Isso significa que neste corpo que vocês veem, habita toda a amplidão e totalidade de Deus. Por isso que minhas palavras nunca foram escutadas por nenhum homem na terra até agora. Eu falo palavras do céu, porque em mim habita a abundância do céu. Continuemos no versículo 21 aos Romanos. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem deram graças, senão que desvaneceram em seus raciocínios, e seu nécio coração foi entenebrecido. Na anterior dispensação, não glorificávamos a Deus, pois não o havíamos conhecido em sua totalidade. Víamos por espelho obscuramente, mas agora que vemos cara a cara, o adoramos em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e não pode limitá-lo. É através de sua esposa Cristo Lisbete que o pai Melquisedeque é glorificado. As virgens insensatas conheceram a Deus e não nos glorificaram como a Deus, nem nos deram graças por considerá-las dignas de ser primícia. De tanta gente que existe no mundo, elas desprezaram tão alto privilégio. Que ingratas! Versículo 22. Professando ser sábios, se fizeram nécios e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à imundície nas concupiscências de seus corações, de modo que desonraram entre si seus próprios corpos, já que mudaram a verdade de Deus por mentira, honrando e dando culto às criaturas antes do que ao Criador, o qual é bendito pelos séculos. Amém. Imaginam as virgens insensatas? Ainda estão pensando que vão para o Armagedon? Se estavam com Miguel no Armagedon e não venceram?
Como vão vencer no Armagedon se não tem quem os guie? O que tem por guia são homens que estão em tradições e rudimentos do mundo. Vejamos o significado da palavra rudimento, para que entendam a que me refiro. Embrião ou estado primitivo de um ser vivo. Parte de um ser vivo que não está completamente desenvolvida. Eles não estão completamente desenvolvidos porque se desprenderam da videira verdadeira. Por isso lemos na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Só se está preso a mim é que pode estar completo. As insensatas ficaram incompletas. Não conhecem a Deus em sua totalidade. E não é porque Deus predestinou assim, é porque elas, em sua liberdade, com impiedade e injustiça, escolheram deter a verdade do Deus Pai e Mãe, Melquisedeque Lisbete. Dependendo de seu grau de impiedade, é que se efetua a ira sobre eles, porque a ira já está sobre eles. Se Deus não vê que há frutos de arrependimento neles, a sentença se executará. Veja como diz a carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 28. Porque o Senhor executará sua sentença sobre a terra em justiça e com prontidão. Vimos o quão rápido se manifestaram as coisas e cada vez que saem palavras do trono, se cumprem com prontidão. Não temos que esperar muito tempo para que se cumpra a justiça? E que se cumpre, se cumpre. Isso é um fato. A ira está sobre todo o que rejeita a Cristo Lisbete, porque rejeitaram a única que os salvará da condenação de Deus. Leiamos como diz, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 9 ao 11. Então, como nos declarou justos aos olhos de Deus pelo sangue de Cristo, com toda a certeza Ele nos salvará da condenação de Deus. Pois como nossa amizade com Deus ficou restabelecida pela morte de seu Filho, quando ainda éramos seus inimigos, com toda a certeza seremos salvos pela vida de seu Filho. Portanto, agora podemos alegrar-nos por nossa nova e maravilhosa relação com Deus, graças a que nosso Senhor Jesus Cristo nos fez amigos de Deus. Que lindo que Deus te considere seu amigo! Isso quer dizer que é leal e confiável aos olhos de Deus? E para ser um amigo nosso, é porque é justo e humilde de coração. Já estou há 20 meses advertindo da ira de Deus que vai se manifestar sobre todos os que não são humildes, para aceitar seu erro e submeter-se à ordem de Melquisedeque Lisbete. A justiça de Deus é assim, te adverte com tempo, para que não te pegue de surpresa. João Batista proclamava que viria um depois dele, que salvaria o mundo, e ainda assim não o reconheceram quando chegou. E isso é figura do que hoje vivemos. Mas Deus é justo, e eu tenho que adverti-los da ira para livrá-los? Porque de mim é que sai a ira, mas também de mim é que vem a justificação e a salvação. Veja como diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 ao 11. Porque Cristo, quando ainda éramos débeis, a seu tempo morreu pelos ímpios. Certamente apenas morrerá alguém por um justo. Contudo, poderia ser que alguém ousasse morrer pelo bom. Mas Deus mostra seu amor para conosco, em que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Pois muito mais, estando já justificados em seu sangue, por ele seremos salvos da ira. Porque se sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só isso, senão que também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem recebemos agora a reconciliação. A única que pode livrá-los da ira de Deus sou eu, a ajuda idônea do Rei, seu braço. Vejamos uns versículos em Isaías e em Salmos que falam sobre o braço de Deus. Comecemos em Isaías, capítulo 63, dos versículos 1 ao 6. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestidos vermelhos? Este formoso em seu vestido, que marcha na grandeza de seu poder? Eu,
O que fala em justiça, grande para salvar. Porque é vermelho seu vestido, e tuas roupas como do que pisou no lagar? Pisei eu só no lagar, e dos povos ninguém havia comigo. Os pisei com minha ira, e os esmaguei com meu furor, e seu sangue salpicou minhas vestes, e manchei todas as minhas roupas. Porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano dos meus redimidos chegou. Olhei e não havia quem ajudasse, e me maravilhei que não houvesse quem sustentasse, e me salvou meu braço, e me susteve a ira. E com minha ira esmaguei os povos, e os embriaguei em meu furor, e derramei na terra seu sangue. Agora vejamos em Salmos, capítulo 98, versículo 1 ao 9. Cantai a Melquisedeque Lisbete cântico novo, porque fez maravilhas, sua destra o salvou, e seu santo braço. Melquisedeque Lisbete fez notória a sua salvação. Perante as nações descobriu sua justiça. Lembrou-se de sua misericórdia e de sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação de nosso Deus. Cantai alegres a Melquisedeque Lisbete, toda a terra. Levantai a voz e aplaudi e cantai salmos. Cantai salmos a Melquisedeque Lisbete com harpa e voz de cântico. Aclamai com trombetas e som de buzina diante do rei. Melquisedeque Lisbete. Brame o mar e sua plenitude, o mundo e nos que nele habitam. Os rios batam as palmas, os montes todos se regozijem diante de Melquisedeque Lisbete, porque veio julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e aos povos com retidão. As virgens insensatas devem unir-se com vocês, meus santos anjos, e cantar a Melquisedeque Lisbete um cântico novo, porque graças a mim elas podem ser livradas da ira de Melquisedeque Lisbete. Leiamos o que diz em Provérbios, capítulo 8, versículos 35 ao 36. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor de Melquisedeque Lisbete. Mas o que peca contra mim, violenta a sua alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Eu sempre lhes disse que com Deus não há área cinza. Ou te agrada viver em luz e a vida? Ou odeia a luz e ama a morte? Não há mais nada fora daí? Não pode beber do meu cálice e do cálice dos demônios? Como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 20 ao 23. Antes digo que o que os gentios sacrificam, aos demônios o sacrificam, e não a Deus. E não quero que vós sejais participantes com os demônios. Lembrem-se que os gentios são os incircuncisos, como Golias, que não foram circuncidados por Cristo Lisbete, com circuncisão não feita por mão, e por isso ainda andam no corpo pecaminoso carnal. E também os demônios é tudo que é carne. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Ou irritaremos ao Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Vejamos o que significa lícito. Justo, legítimo, legal, permitido, segundo a justiça e razão. Tudo te é lícito, porque Deus te dá o livre-arbítrio para que possa tomar a decisão correta. Quando eu dei do alimento sólido a todas as virgens prudentes e insensatas, se supunha que haviam alcançado maturidade e pelo uso tinham os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Em vocês é que foi notória a sua maturidade, mas ai das virgens insensatas, que ao mal chamam bom e ao bom chamam mal, que fazem da luz trevas e das trevas luz, que põem o amargo como doce e o doce como amargo. Não seguiram adiante no caminho e sua insensatez se manifestou a todos? Deus te dá a liberdade para examinar e esquadrinhar tudo. Retenha o bem e rejeite o mal. Veja como diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Examinai tudo. Retende o bem.
Abstende-vos de toda a espécie de mal. O que se ensinou na dispensação anterior já não é vigente neste novo pacto. As virgens insensatas não souberam discernir entre as duas dispensações e ficaram em um pacto velho que já desapareceu. Mais adiante eu vou mostrar. Mas agora vejamos como diz na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. A frase transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento nos indica que já tínhamos um entendimento, mas agora nos cabe renovar esse entendimento para poder ser transformados. E isso é o que vivemos nestes dias. Paulo está lhes dizendo, não vos conformeis a este século. Ou seja, não fiquem estancados no século onde nosso entendimento se estancou e está vencido. Neste novo pacto no qual vivemos, tudo é feito novo. E porque nosso entendimento foi renovado grandemente, é que podemos comprovar qual é a boa vontade de Deus, que é agradável e perfeita. É necessário que por meio da renovação de vosso entendimento sejam transformados. Vejamos o que significa a palavra comprovar. Confirmar mediante provas ou demonstrações uma coisa da qual se duvida. Na anterior dispensação, mesmo querendo muito na transformação de nossos corpos, haviam perguntas e dúvidas de como ia ser e quando seria. Ainda que todos tínhamos esperança de que acontecesse um dia, porque estávamos confiantes totalmente no edificador, mas ainda assim não tínhamos nem ideia de como ia ser. Por isso, este versículo nos diz que para comprovar qual é a boa vontade de Deus, que é agradável e perfeita, tem que haver uma renovação do que conhecia até novembro de 2013. Na anterior dispensação, isso não era possível, porque éramos homens terrenais que não dávamos fruto para Deus, tampouco sabíamos como. Mas nesta nova dispensação nos foi dado a conhecer qual é a boa vontade de Deus para ser agradável a Ele todo momento. Por mais que a Bíblia diga que alguém deve se conduzir de tal maneira para agradar a Deus, isso são só palavras, se na verdade você não sabe como fazê-las. Por isso é tão importante escutar as palavras inefáveis que eu falo, porque são palavras que vêm diretamente do céu, e não são palavras que escutaram antes da fundação do mundo. As palavras que eu falo são todas novas para vocês, e isso nos confirma que estamos no novo pacto do Espírito vivificante, e que eu sou o único mediador para que recebam a promessa da herança eterna, como diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Assim que por isso é mediador de um novo pacto, para que intervindo morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O pior que as virgens insensatas puderam fazer é rejeitar ao único mediador desse novo pacto, porque estão em um pacto que já desapareceu. Veja como diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Ao dizer novo pacto, deu por velho o primeiro, e o que se dá por velho envelhece, está próximo de desaparecer. O velho pacto em que vivíamos já não existe, e agora entramos pelo caminho novo e vivo, como diz em Hebreus, capítulo 10, versículos 18 ao 23. Pois onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado? Assim que, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, aí está o livre-arbítrio que te foi dado para entrar no lugar santíssimo. Pelo caminho novo e vivo, que ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acerquemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, purificados os corações de má consciência e lavados os corpos com água pura. Mantenhamos firme, sem flutuar, a profissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. As virgens insensatas que ainda estão no velho pacto, esperando o que nosso fiel Deus prometeu, nos confirmam com seus atos que na verdade eles não creram no edificador, porque mostram que Deus não pôde cumprir sua promessa e é um mentiroso.
Vejamos o que diz na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Que vantagem tem, pois, o judeu? Ou do que se aproveita a circuncisão? Muito, em todas as maneiras. Primeiro, certamente, que lhes foi confiada a palavra de Deus, pois que, se alguns deles foram incrédulos, sua incredulidade haverá feito nula a fidelidade de Deus? De nenhuma maneira, antes bem, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. Ainda que as virgens insensatas digam por suas bocas quanto amam e quanto defendem ao edificador, com seus atos demonstram o contrário. Demonstram seu amor desleal e falso para com Deus. Com o mero fato de ter se apartado de mim, o que estão gritando com seus atos é que ele falhou e não cumpriu. Eles acham que podem se esconder atrás de suas palavras lisonjeiras, que são vãs sutilezas. Por isso diz na carta a Tito, capítulo 1, versículo 16, professam conhecer a Deus, mas com os atos o negam, sendo abomináveis e rebeldes, reprovados quanto a toda boa obra. E isso não são só palavras, porque o vimos nas virgens insensatas. Terminemos com esses versículos, em Mateus, capítulo 3, versículos 8 ao 10. Fazei, pois, frutos dignos de arrependimento, e não penseis dizer dentro de vós mesmos, a Abraão temos por pai, porque eu vos digo que Deus pode levantar filhos a Abraão, ainda destas pedras. E já também o machado está posto na raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. A frase, a Abraão temos por pai, porque eu vos digo que Deus pode levantar filhos a Abraão ainda dessas pedras, nos confirma que são as virgens insensatas, as que afirmam ser abençoadas com o crente Abraão e que receberão as promessas. Mas aí o edificador João o Batista está dizendo que ainda que estivessem na dispensação anterior, onde foram levantados do pó e feitos homens terrenais, Deus pode levantar das pedras, referindo-se a que os jafeitas que creiam em Cristo serão levantados e poderão estar em nosso reino, ainda que eles não participaram da anterior dispensação. Lembrem-se do que lhes disse em temas anteriores. Ou fazei árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Porque o machado está posto na raiz das árvores. E se teu fruto é mau, então não pode permanecer em nosso bosque e campo fértil? Se lembram do sonho de Nabucodonosor, onde um vigilante e santo, que descia do céu, dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa de suas raízes deixareis na terra? A árvore da ciência do bem e do mal nas virgens insensatas já foi cortada. No entanto, ainda fica na terra a cepa de suas raízes. Isso significa que as virgens insensatas receberão novamente o reino quando reconheçam que é o céu o que governa e não a terra. Assim é que poderão ser reenxertados em mim e sua árvore crescerá de novo para que comecem a dar frutos. Para você poder ser um Deus igual ao Melquisedeque Lisbete, tem que entender que Deus é tudo, terra e céu. E em ti, o que governa sobre a terra é o céu, porque estão reconciliados. Nessa reconciliação, o mais velho reconhece o mais novo como sua ajuda idônea e vivem em paz eternamente. Virgens insensatas, e todos os que escutam minhas palavras, deixem-se salvar da ira. Eu não fui enviada por Deus Pai Melquisedeque para condenar ao mundo, senão para salvá-lo. Os amamos para sempre e nos vemos logo. Aleluia!